sabem, eu sou fisioterapeuta, né, e professora lá na Faculdade da Terceira Idade de São Caetano. E um dos temas que eu trabalho muito é equilíbrio e prevenção de quedas. Então, eu já fico muito feliz que todos vocês que estão aqui já estão trabalhando essa questão do equilíbrio, do alongamento, da força, que são aspectos fundamentais para que a gente envelheça bem. E o termo que a gente usa na gerontologia é que a gente envelheça com robustez, né? Ser um idoso robusto e não um idoso frágil. Então aqui, por exemplo, no Tai Chi, a gente trabalha muito a questão da força, do equilíbrio, do alongamento. E um outro fator que a gente às vezes não leva em consideração, mas que é extremamente importante, é a nossa atenção e a nossa memória para a gente memorizar a nossa coreografia, né? Os 42 movimentos é o total, né? Então, essa memorização da sequência de movimentos é também uma estimulação cognitiva, né? Porque no equilíbrio a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da nossa capacidade intrínseca do nosso corpo e a gente precisa estar num ambiente que favoreça. Então o corpo, para ter equilíbrio, ele tem que ter um tripé. O tripé é a propriocepção. Olha que nome feio. Vocês sabem o que é propriocepção? Propriocepção, eu queria que todos vocês fechassem os olhos. Fecha o olho, vai lá. A propriocepção é a capacidade da gente saber exatamente onde estão todas as partes do nosso corpo sem precisar olhar para ele. Então vocês estão de olhos fechados, vocês sabem dizer exatamente onde está a sua mão, se a sua perna está cruzada, se seu pé está virado para a direita ou para a esquerda, né? Pode abrir os olhos. E o que mantém esse sistema funcionando bem? Justamente o movimento. Imaginem vocês que o nosso cérebro é uma caixa de força. Sabe a caixa que a gente tem na nossa casa? Que liga através de fiozinhos todos os cômodos da casa? Vocês concordam que uma casa abandonada, esse sistema não funciona muito bem, ele começa a falhar? Justamente porque esses fios não são usados, não é feita a manutenção dessa casa. Mas quando a gente constantemente está morando na casa e cuidando bem da casa, a gente está fazendo com que esse fio leve informação lá para o banheiro, por exemplo, né, a luz, e devolva para a caixa na hora que a gente precisa desligar. Então o nosso corpo é exatamente assim. O cérebro ele está o tempo todo falando para o seu corpo, faça tal coisa, mesmo que você não pare para pensar. Porque vocês concordam que eu aqui em pé falando com vocês, eu não estou pensando, eu tenho que fazer força na perna, eu tenho que contrair. Não, é uma coisa natural. Meu cérebro sabe, ela está em pé, eu vou manter esses músculos ativos. Só que tem essa conversa constante. E as pessoas perdem essa capacidade quando elas deixam de se exercitar. Então o sedentarismo é muito prejudicial para a nossa saúde. Porque o movimento estimula essa comunicação, cérebro-músculo, músculo-cérebro, que funciona o tempo todo. Então, parabéns para todos vocês que estão aqui. Outro fator importantíssimo para que a gente se mantenha em bom equilíbrio é a visão, né? Eu queria pedir que vocês ficassem em pé um pouquinho. E como o exercício do professor, ele pede para que a gente se apoie no pé só, correto? Faz lá para mim, apoia no pé só. Agora vocês vão perceber o quanto a gente depende da visão. Fecha o olho. Perceba como a gente tem muito mais instabilidade quando a gente tira o fator visão, né? Então, com os olhos abertos, ele é um outro pilar para nos manter em equilíbrio. Pode sentar. E o que acontece com a visão? Em geral, os problemas de visão se instalam muito lentamente e a gente não vai percebendo, né? Não é de um dia para o outro que você fala, estou enxergando mal. É 1 milímetro,
E aí o que acontece? Esse fator que nos ajuda a manter o equilíbrio, a planejar o movimento, né, ele começa a nos falhar. Então, a gente às vezes tem o hábito, né, do check-up da saúde, mas a gente não faz o check-up do oftalmologista, que tem que ser feito todos os anos. Quem aqui visitou no último ano o oftalmo? Quem não foi pode marcar, hein? Porque, gente, justamente é isso, é uma lentidão que a gente acha que o mundo está ficando mais fosco, menos colorido, né? E quem aqui já fez cirurgia de catarata? Não é um absurdo a hora que você volta da cirurgia, que você fala, meu Deus, o mundo é colorido, é bonito, tem foto, né? Então eu peço para que vocês mantenham-se fazendo exercício, consultem o oftalmologista. E o terceiro fator do equilíbrio é o sistema vestibular, que é o labirinto que fica lá dentro do ouvido. Esse sistema, ele funciona para avisar o cérebro a posição que está na nossa cabeça. Então, olha que beleza. Lembra do outro sistema que eu falei? Ele avisa a posição do corpo. E esse avisa a posição da cabeça. E olha que maravilha. Vocês concordam que se vocês estiverem num elevador e fechar o olho, vocês sabem que estão subindo ou descendo? É esse sistema que avisa. Quando vocês estão no carro, vocês aceleram o carro, ele avisa, ó, a cabeça está indo para frente. Então é um sistema que a gente chama, né, quando a gente tem algum distúrbio nesse sistema, todo mundo conhece como o quê? Labirintite, né? Só que a labirintite, ela é muito rara. Ela acontece só em 5% dos casos. O que acontece? Tem outras doenças mais simples, que não são chamadas de labirintite, que a gente pode resolver e facilita muito a qualidade de vida e melhora muito o equilíbrio das pessoas. Então, uma delas é um nome estranho, é PPPP. E aí, o que acontece? A gente tem cristalzinhos que ficam dentro desse sistema. Quando esse cristal sai do lugar e vai para o caracolzinho, que chama labirinto, a gente tem a sensação de estar em movimento, mas a gente não está. Justamente porque o cristal saiu de um lugar e foi para outro. Então, imagina que esse sistema, quando a gente está parado, ele fica mandando mensagem para o cérebro. Ó, ela está mexendo a cabeça. Ó, ela está rodando a cabeça, mas você está parado. E aí é uma confusão. O cérebro fala, mas quem que está falando a verdade? Né? Então, às vezes, você vai no médico e tem uma manobra muito simples que coloca esses cristalzinhos no lugar. Então, assim, a gente, qualquer anomalia em um desses três sistemas, corpo, labirinto ou visão, a gente tem que procurar ajuda. Porque imagina que o seu GPS aí para Chile, um deles não está funcionando muito bem, tá? Então vocês têm que... Mas estando aqui, olha que maravilha. O Tai Chi Chuan, ele trabalha a força, ele trabalha o equilíbrio, ele estimula a memória, ele estimula a visão, ele estimula o sistema vestibular. Então, comprovadamente, acho que eu já disse para vocês, eu vou repetir, quando estudam assim, como é que a gente pode prevenir quedas, né? Então vamos testar a dança, vamos testar o alongamento, a aeróbica. Sabe qual é o único que comprovadamente previne quedas? Tai Chi Chuan. Então assim, porque justamente estimula todos esses três sistemas. A visão, o sistema vestibular, a força, o alongamento. Então assim, obrigada ao mestre, ao Odair, e parabéns para vocês que estão aqui, que vocês estão se cuidando e cuidando para a vida, porque é uma modalidade, né, que a gente pode, não tem idade, não tem restrição, né? Então ela é maravilhosa. E um último detalhe para não me alongar, mas Odair, eu queria um outro dia poder falar, é que o nosso equilíbrio depende do que eu falei, da gente, que é a nossa capacidade intrínseca, e do ambiente. Então, eu queria fazer uma pergunta e queria que cada um aqui refletisse. A sua casa está preparada para você ter 105 anos e continuar morando nela? E se ela não, tá? Maravilha! Porque, ó, a gente fala o seguinte,
Quando que a gente tem que arrumar o telhado da casa? Na chuva ou no sol? No sol. Então é agora que a gente tem que perceber as melhorias que a gente tem que fazer para que essa casa nos acomode com 105 anos de idade. Então, numa outra oportunidade, Adaília, eu queria falar sobre essas melhorias que a gente precisa fazer, né? E fora também a questão, gente, de trabalhar a parte espiritual, né? Que aqui, de certa forma, a gente também está se conectando com o universo, melhorando a nossa capacidade mental, de concentração, de meditação. Então, mais uma vez, parabéns para vocês que estão aqui. Acho que tem alguma pergunta. Ó, existe a automanobra. Você pode até procurar na internet, mas eu não recomendo. O ideal é ir numa pessoa mesmo, porque pode ser de um lado, pode ser do outro, pode ser dos dois lados. Se a gente faz a manobra para o lado errado, pode piorar os sintomas. Então, é mais seguro procurar um especialista, tá bom? Então, tem o ortoneurologista e tem o otorrinolaringologista, que os dois podem tratar, mas o especialista no sistema vestibular é o ortoneurologista. Ele faz todos os exames, até exercícios oculares, reabilitação vestibular, para corrigir essas questões das doenças que afetam o sistema vestibular, que a gente chama tudo de labirinto, mas não é. De labirintite, perdão. Bom? Foi uma coisa muito interessante. Em geral, se trata com medicamento. E isso é um ponto que a gente que trabalha na área, a gente tem que tratar a crise com medicamento. Porque realmente a crise é incapacitante, né? É muito perigoso dirigir, sair da cama é perigoso porque você pode cair e se machucar. Então, tratar a crise com a medicação, sim, mas depois tem que cortar. Por quê? O remédio contínuo causa hipofunção do sistema vestibular. Em vez de você estimular e corrigir, você deprime esse sistema. E aí você fica mais suscetível a quedas, mais suscetível a problemas do sistema vestibular, tá? Então, não é um assunto muito comum, a reabilitação dessa área não é muito comum, mas existem profissionais que fazem isso. Isso, tem fonos e físios também, tem fisioterapeuta, mas não é uma especialização que todo fisioterapeuta sai formado. Então tem que fazer um estudo à parte. Então você tem que procurar profissionais que tenham essa especialização em reabilitação vestibular. Tá bom? E mais? Então eu queria dizer que hoje é aniversário do meu pai. Parabéns! Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de idade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É o aniversário do Lourenço e do Cláudio. Obrigada, gente. Ei!